Olá, seus seguidores de assuntos sobrenaturais. Você já ouviu falar do príncipe dos Cárpatos? O cidadão que disse: o flagelo dos Cárpatos, a tristeza da Moldávia. Em uma colina de caveiras, no castelo da dor, sentam-me no meu trono de sangue. O que seria novamente que deixará de ser. Agora começa a Era do Mal. Caramba, esse cara dá medo, hein? Os Cárpatos formam a ala oriental do grande sistema de montanhas da Europa. Percorre 1.500 quilômetros aos longos das fronteiras da República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Romênia e Ucrânia. Sendo assim, é a segunda cadeia mais longa de montanhas na Europa, perdendo apenas para os Alpes escandinavos. Cárpatos vem do grego trácio, Karpates Oros, que significa montanhas rochosas. Agora vamos falar da Moldávia, que fica ali entre essas montanhas dos Cárpatos. Bom, na Moldávia teve um príncipe que governou o país de 1525 até 1610, quando ele morreu aos 105 anos. Viggo von Hamburg-Deutschendorf. Nome difícil, mas esse era o nome dele. O famoso Viggo, príncipe de Cárpatos, que foi um espírito, quando encarnado naquela época, muito cruel. Às vezes nós ficamos imaginando assim, passa na nossa cabeça que um dos espíritos encarnados mais cruéis da face da Terra foi Hitler, Mussolini, Stalin. Foram ditadores terríveis, mas antes deles houveram vários piores, com certeza, mas eles foram também cruéis. E o príncipe de Cárpatos era um deles, o nosso querido Viggo von Hamburg-Deutschendorf. Ele era tão cruel que quando ele era príncipe lá da Moldávia, entre os seus passatempos estavam feitiçaria, rituais macabros, saques, estupros, assassinatos em massa, tortura, sacrifícios, manipulação das massas através do terror, decapitações, aumento dos impostos, crucificações, indução ao suicídio coletivo, genocídio, sadismo e outros ataques contra a gentileza humana. Bem-aventurados os paródias por nossos medos mais sombrios. No ano de 1610, já com 105 anos, Viggo foi pego pelos seus algozes e então ele foi envenenado, esfaqueado, fuzilado, atormentado, enforcado, esquartejado e sua cabeça foi cortada. Ele foi decapitado. Só que antes de morrer, ele disse: a morte é apenas uma porta, o tempo é apenas uma janela, eu voltarei. E eu não poderia deixar de falar também que o príncipe Viggo, ele teve uma participação espetacular no filme Os Caça-Fantasmas 2, que foi produzido e foi ao ar, foi para os cinemas em 1989. 88, sei lá, enfim, participou lá. Ele era o vilão, preso a um quadro, já que ele já havia morrido há muitos anos atrás. Ele estava preso a um quadro e o espírito dele quer voltar. Como ele disse aí, eu voltarei, e aí o filme mostra a volta dele, o espírito dele tentando voltar, querendo reencarnar numa criança, e aí você tem que ver o filme para entender. Mas é interessante, tem um quadro lá que mostra mais ou menos como era a característica dele. O desenho é muito bem pintado, até procurei para saber em que museu está. Se está em algum museu, se fizeram só pro filme, é um quadro real. Uma vez tinha lido que estava no museu lá em Hollywood mesmo. Outra vez já ouvi que estava no museu
na Europa, em algum país da Europa, talvez um escandinavo ou mesmo na Romênia, por ali. Mas também essa imagem é confundida, muita gente diz também que é do Vlad, o empalador, que era mais ou menos naquela época, um pouco antes, em que ele empalava os seus inimigos, ele ia para a guerra e matava os seus inimigos e deixava os corpos pendurados, como se tivesse crucificado, né? Preso, é que eu não sei o nome daquela merda, eu não vou procurar agora para saber como é o nome, entendeu? Mas ficava empalado como você está vendo aí na imagem. Isso aí que o Vlad fazia. Esse Vlad, ele era da Transilvânia e ficou conhecido, né? A partir daí foi chamado de Drácula, né? Esse que é o Drácula, o Vlad, o Empalador. Então daí, o personagem de hoje, que a gente está falando hoje, também participou do filme Os Caça-Fantasmas 2 e a gente ficou utilizando a imagem dele aí do filme durante todo esse nosso vídeo aí, o vídeo 2 da segunda temporada. Um grande abraço para você, galera. Se inscreva no canal e segue a gente.